Olá, pessoal. Continuando então o nosso projeto de literatura da Escola Zuleika. Em outros vídeos eu dei algumas características do ultrarromantismo, li para vocês o prólogo do livro, que chama Uma Noite do Século, e li também o conto Solfieri. Agora eu vou ler para vocês mais um conto chamado Genaro. Ok? Espero que vocês gostem. Genaro, dormes ou embebes no sabor do último trago do vinho, da última fumaça do teu cachimbo? Não. Quando contavas tua história, lembrava-me uma folha da vida, folha seca e avermelhada, como as do outono e que o vento varreu. Uma história? Sim, é uma das minhas histórias. Sabes, Bertrand, eu sou pintor. É uma lembrança triste essa que vou revelar, porque é a história de um velho e de duas mulheres, belas como duas visões de luz. Godofredo Walsh era um desses velhos sublimes, em cujas cabeças as cãs semelham o diadema prateado do gênio. Velho já, casara em segundas núpcias com uma beleza de 20 anos. Godofredo era pintor. Diziam uns que este casamento fora um amor artístico por aquela beleza romana, como que feita ao molde das belezas antigas. Outros criam-no compaixão pela pobre moça, que vivia de servir de modelo. O fato é que ele a queria como filha, como Laura, a filha única de seu primeiro casamento. Laura, corada como uma rosa e loira como um anjo. Eu era nesse tempo moço, era aprendiz de pintura em casa de Godofredo. Eu era lindo então, que 30 anos lá vão, que ainda os cabelos e as faces me não haviam desbotado como nesses longos 42 anos de vida. Eu era aquele tipo de mancebo ainda puro do ressumbrar infantil, pensativo e melancólico como Rafael se retratou no quadro da Galeria Barberini. Eu tinha quase a idade da mulher do mestre. Náusea tinha 20 e eu tinha 18 anos. Amei-a, mas meu amor era puro como meus sonhos de 18 anos. Náusea também me amava. Era um sentir tão puro, era uma emoção solitária e perfumosa como as primaveras cheias de flores e de brisas que nos embalavam aos céus da Itália. Só um pouquinho, pessoal. Como eu disse, o mestre tinha uma filha chamada Laura. Era uma moça pálida, de cabelos castanhos e olhos azulados. Sua tez era branca e só às vezes, quando o pejo a incendia, duas rosas lhe avermelhavam a face e se destacavam no fundo de mármore. Laura parecia querer-me como um irmão. Seus risos, seus beijos de criança de 15 anos eram só para mim. À noite, quando eu ia deitar-me, ao passar pelo corredor escuro com minha lâmpada, uma sombra me apagava a luz e um beijo me pousava nas faces, nas trevas. Muitas noites foi assim. Uma manhã eu dormia ainda. O mestre saíra e Náusea fora à igreja, quando Laura entrou no meu quarto e fechou a porta. Deitou-se a meu lado. Acordei nos braços dela. O fogo de meus 18 anos, a primavera virginal de uma beleza ainda inocente, o seio seminu de uma donzela a bater sobre o meu. Isso tudo, ao despertar dos sonhos alvos da madrugada, me enlouqueceu. Todas as manhãs Laura vinha ao meu quarto. 3 meses passaram assim. Um dia entrou ela no meu quarto e disse-me: Genaro, estou desonrada para sempre. A princípio eu quis me iludir, mas já não o posso, estou de esperanças. Um raio que me caísse aos pés não me assustaria tanto. É preciso que cases comigo, que me peças a meu pai. Ouves, Genaro? Eu calei-me. Não me amas, então? Só um pouquinho, pessoal. Eu calei-me novamente. Ó, Genaro, Genaro! E caiu no meu ombro desfeita em soluços. Carreguei-a assim fria e fora de si para seu quarto. Nunca mais tornou a falar-me em casamento. Que havia eu de fazer? Contar tudo ao pai e pedi-lhe em casamento? Fora uma loucura, ele me mataria e a ela.
Eu, pelo menos, me expulsaria de sua casa. E Náusea, cada vez eu amava mais. Era uma luta terrível essa que se tratava entre o dever e o amor, e entre o dever e o remorso. Laura não me falara mais, seu sorriso era frio, cada dia tornava-se mais pálida, mas a gravidez não crescia, antes mais nenhum sinal se lhe notava. O velho levava as noites passeando no escuro, já não pintava, vendo a filha que morria aos sons secretos de uma harmonia de morte, que empalidecia cada vez mais, um misérrimo arrancava os próprios cabelos. Eu, contudo, não esquecera a Náusea, nem ela se esquecia de mim. Meu amor era sempre o mesmo, eram sempre noites de esperança e de sede que me banhavam de lágrimas o travesseiro. Só às vezes a sombra de um remorso me passava, mas a imagem dela dissipava todas essas névoas. Uma noite foi terrível. Vieram chamar-me. Laura morria. Na febre murmurava meu nome, palavras que ninguém podia reter, tão apressadas e confusas lhe soavam. Entrei no quarto dela, a doente conheceu-me, ergueu-se branca, com a face úmida de um suor copioso. Chamou-me. Sentei-me junto do leito dela. Apertou minha mão nas suas mãos frias e murmurou em meus ouvidos. Genaro, eu te perdoo tudo. Eras um infame. Morrerei. Fui uma louca, morrerei por tua causa. Teu filho, o meu. Vou vê-lo ainda, mas no céu. Meu filho que matei, antes de nascer. Deu um grito e estendeu convulsivamente os braços como para repelir uma ideia. Passou a mão pelos lábios como para enxugar as últimas gotas de uma bebida. Estorceu-se no leito, lívida, fria, banhada de suor gelado e arquejou. Era o último suspiro. Um ano todo se passou assim para mim. O velho parecia endoidecido. Todas as noites fechava-se no quarto onde morrera Laura. Levava aí a noite toda em solidão. Dormia? Ah, que não! Longas horas eu escutei no silêncio arfar com ânsia, outras vezes afogar-se em soluços. Depois tudo emudecia, o silêncio durava horas. O quarto era escuro, e depois as passadas pesadas do mestre se ouviam pelo quarto, mas vacilantes como de um bêbado que cambaleia. Uma noite eu disse a Náusea que a amava. Ajoelhei-me junto dela, beijei-lhe as mãos, reguei seu colo de lágrimas. Ela voltou a face, eu criei que era desdém. Ergui-me. Então, Náusea, tu já não me amas? Disse eu. Ela permanecia com o rosto voltado. Adeus, pois, perdoai-me se vos ofendi. Meu amor é uma loucura, minha vida é uma desesperança. O que me resta? Adeus, irei longe daqui. Talvez eu possa chorar sem remorso. Tomei-lhe a mão e beijei-a. Ela deixou sua mão nos meus lábios. Quando ergui a cabeça, eu a vi. Ela estava debulhada em lágrimas. Náusea, Náusea, uma palavra, tu me amas? Tudo mais foi um sonho. A lua passava entre os vidros da janela aberta e batia nela. Nunca eu a vira tão pura e divina. E as noites que o mestre passava soluçando no leito vazio de sua filha, eu as passava no leito dele, nos braços de Náusea. Uma noite houve um fato pasmoso. O mestre veio ao leito de Náusea. Gemia e chorava aquela voz cavernosa e rouca. Tomou-me pelo braço com força, acordou-me e levou-me de rastro ao quarto de Laura. Atirou-me ao chão, fechou a porta. Uma lâmpada estava acesa no quarto defronte de um painel. Ergueu o lençol que o cobria, era a Laura moribunda. E eu, macilento como ela, tremia como um condenado. A moça, com seus lábios pálidos, murmurava no meu ouvido. Eu tremi de ver meu semblante tão lívido na tela e lembrei-me que naquele dia, ao sair do quarto da morta, no espelho dela que estava ainda pendurado à janela, eu me horrorizara de ver-me cadavérico. Um tremor, um calafrio se apoderou de mim. Ajoelhei-me e chorei lágrimas ardentes. Confessei tudo. Parecia-me que era ela quem o mandava, que era Laura que se erguia dentre os lençóis do seu leito. E me acendia o remorso, e no remorso me rasgava o peito. Por Deus, que foi uma agonia!
No outro dia o mestre conversou comigo friamente. Lamentou a falta de sua filha, mas sem uma lágrima. Mas sobre o passado na noite, nem palavra. Todas as noites era a mesma tortura, todos os dias a mesma frieza. O mestre era sonâmbulo. E pois eu não me cri perdido. Contudo, lembrei-me que uma noite, quando eu saía do quarto de Laura com o mestre, no escuro vira uma roupa branca passar-me por perto. Roçaram-me os cabelos soltos e nas lajes do corredor estalavam as passadas tímidas de pés nus. Era a náusea que tudo vira e tudo ouvira, que se acordara e sentira minha falta no leito, que ouvira esses soluços e gemidos e correra para ver. Uma noite depois da ceia, o mestre Walsh tomou sua capa e uma lanterna e chamou-me para acompanhá-lo. Tinha de sair fora da cidade e não queria ir só. Saímos juntos. A noite era escura e fria. O outono desfolhara as árvores e os primeiros sopros do inverno rugiam nas folhas secas do chão. Caminhamos juntos muito tempo. Cada vez mais nos entranhávamos pelas montanhas, cada vez o caminho era mais solitário. O velho parou, era na fralda de uma montanha. À direita o rochedo se abria num trilho, à esquerda as pedras soltas por nossos pés a cada passada se despegavam e enrolavam pelo despenhadeiro, e instantes depois se ouvia um som como de água onde cai um peso. A noite era escuríssima. Apenas a lanterna alumiava o caminho tortuoso que seguíamos. O velho lançou os olhos à escuridão do abismo e se riu. Espera-me aí, disse ele, já venho. Godofredo tomou a lanterna e seguiu para o cume da montanha. Eu sentei-me no caminho à sua espera. Vi aquela luz ora perder-se, ora reaparecer entre os arvoredos nos zigue-zagues do caminho. Por fim vi-a parar. O velho bateu à porta de uma cabana. A porta abriu-se. Entrou. O que aí se passou nem o sei. Quando a porta abriu-se de novo, uma mulher lívida e desgrenhada apareceu com um facho na mão. A porta fechou-se. Alguns minutos depois, o mestre estava comigo. O velho assentou a lanterna num rochedo, despiu a capa e disse-me: Genaro, quero contar-te uma história. É um crime, quero que sejas juiz dele. Um velho era casado com uma moça bela. De outras núpcias, tinha uma filha bela também. Um aprendiz, um miserável que ele erguera da poeira, como o vento às vezes ergue uma folha, mas que ele podia reduzir a ela quando quisesse. Eu estremeci, os olhares do velho pareciam ferir-me. Nunca ouviste essa história, meu bom Genaro? Nunca, disse eu a custo e tremendo. Pois bem, esse infame desonrou o pobre velho. Traiu como Judas ao Cristo. Mestre, perdão, perdão! E perdoou o malvado ao pobre coração do velho? Piedade! E ele teve dó da virgem, da desonra, da infanticida? Ah, gritei, que tens? Conheces o criminoso? A voz de escárnio dele me abafava. Vês, pois, Genaro, disse ele mudando de tom. Se houvesse um castigo pior que a morte, eu te daria. Olha esse despenhadeiro, é medonho. Se o visses de dia, teus olhos se escureceriam, e aí enrolarias talvez de vertigem. É um túmulo seguro e guardará o segredo, como um peito punhal. Só os corvos irão lá ver-te, só os corvos e os vermes. E pois, se tens ainda no coração maldito um remorso, reza a tua última oração, mas seja breve. O algoz espera a vítima, a hiena tem fome de cadáver. Eu estava ali, pendente junto à morte, tinha só a escolher o suicídio ou ser assassinado. Matar o velho era impossível. Uma luta entre mim e ele fora insana, ele era robusto, a sua estatura alta, seus braços musculosos, me quebrariam como um vendaval rebenta um ramo seco. Ademais, ele estava armado, eu era uma criança débil. Ao meu primeiro passo, ele me arrojaria da pedra em cujas bordas eu estava. Só me restaria morrer com ele, arrastá-lo na minha queda. Mas para quê? E curvei-me no abismo. Tudo era negro, o vento lá gemia embaixo nos ramos desnudos, nas urzes, nos espinhais ressequidos.
e a torrente lá chacoalhava no fundo, escumando nas pedras. Eu tive medo. Orações, ameaças, tudo seria em vão. Estou pronto, disse. O velho riu-se infernal, aquele rir dos seus lábios estalados de febre. Só vi aquele riso, e depois foi uma vertigem, o ar que sufocava, um peso que me arrastava, como naqueles pesadelos em que se cai de uma torre e se fica preso ainda pela mão, mas a mão cansa, fraqueja, sua, esfria. Era horrível, ramo a ramo, folha por folha, os arbustos me estalavam nas mãos. As raízes secas que saíam pelo despenhadeiro estalavam sobre meu peso, e meu peito sangrava nos espinhais. A queda era muito rápida, de repente não senti mais nada. Quando acordei, estava junto a uma cabana de camponeses que me tinham apanhado junto da torrente, preso nos ramos de uma azinheira gigantesca que assombrava o rio. Era depois de um dia e uma noite de delírios que eu acordara. Logo que sarei, uma ideia me veio, ir ter com o mestre. Ao ver-me salvo assim daquela morte horrível, pode ser que se apiedasse de mim, que me perdoasse. E então eu seria seu escravo, seu cão, tudo que houvesse mais abjeto num homem que se humilha. Tudo. Contanto que ele me perdoasse. Viver com aquele remorso me parecia impossível. Parti, pois, no caminho topei um punhal. Ergui-o, era o do mestre. Veio-me então uma ideia de vingança e de soberba. Ele quisera matar-me. Ele tinha rido a minha agonia e eu havia e chorar-lhe ainda aos pés para ele repelir-me ainda, cuspir-me nas faces e ainda procurar outra vingança mais segura? Eu humilhar-me quando ele me tinha abatido? Os cabelos me arrepiaram na cabeça e suor frio me rolava pelo rosto. Quando cheguei à casa do mestre, achei-a fechada. Bati, não abriram. O jardim da casa dava para a rua. Saltei o muro, tudo estava deserto e as portas que davam para ele estavam também fechadas. Uma delas era fraca. Com pouco esforço arrombei-a. Ao estrondo da porta que caiu, só o eco respondeu nas salas. Todas as janelas estavam fechadas, nem uma lamparina acesa. Caminhei tateando até a sala do pintor. Cheguei lá, abri as janelas, e a luz do dia derramou-se na sala uma lamparina acesa. Caminhei tateando a sala do pintor. Cheguei lá, abri as janelas, e a luz do dia derramou-se na sala deserta. Cheguei então ao quarto de Náusea. Abri a porta e um bafo pestilento corria daí. Um raio da luz bateu em uma mesa. Junto estava uma forma de mulher com a face na mesa e os cabelos caídos, atirado numa poltrona, Atirado numa poltrona, um vulto coberto com um capote, e entre eles um copo onde se depositara um resíduo polvilhento. Ao pé estava um frasco vazio. Depois eu o soube. A velha da cabana era uma mulher que vendia veneno, e fora ela de certo que o vendera, porque o pó branco do copo parecia selo. Ergui os cabelos da mulher, levantei-lhe a cabeça. Era Náusea, mas Náusea cadáver, já desbotada pela podridão. Não era aquela estátua alvíssima de outrora, as faces macias e colo de neve. Era um corpo amarelo. Levantei uma ponta da capa do outro. O corpo caiu de bruços com a cabeça. Desculpa, gente. O corpo caiu de bruços com a cabeça para baixo. Ressoou no pavimento o estalo do crânio. Era o velho, morto também e roxo e apodrecido. Eu o vi. Da boca lhe corria uma escuma esverdeada. Então é isso, gente. Dá para perceber então bem as características do ultrarromantismo. O clima é bastante gótico. Tem a idealização da mulher, né? Nesses contos do Noite na Taverna, sempre a mulher é vista como ser assim, geralmente é branca, muito pálida, magra, né? Então tem a questão da idealização da mulher, né? E é uma visão gótica, claro, né? Porque é aquela coisa da palidez, né? Do cadáver, né?